Olá, eu sou o Celso Cunha e esse canal é Saúde Financeira. Aqui a gente está sempre dando dicas de dinheiro, empreendedorismo, tudo referente a valores, finanças, investimentos. Eu sou um educador financeiro, sócio consultor da Correção Consultoria Empresarial e o tema de hoje é Pronamp, aquele programa de auxílio federal às micro e pequenas empresas. Bom, todos já sabem, né? Nós caímos de 100 paraquedas num terreno inóspito que foi esse coronavírus 2019, que começou a divulgar aqui, a explodir para nós, cair nas nossas mesas em 2020, em torno de março. Mas em abril o governo já tinha um programa de incentivo que ficou em votação, uma acerta daqui, acerta de lá, e a conclusão que chegaram na época, que o governo, os deputados federais, os senadores, era que ele seria a taxa Selic mais 1,25, com 8 meses de carência e em até 36 meses para pagar. Era bom demais para ser verdade, né? Sendo que, ao longo dos meses, o que acontecia? Foi indicado que procurássemos os bancos comerciais, no qual os empreendedores, microempreendedores, mantinham suas contas correntes, tentando ter acesso a essa verba federal de auxílio às pequenas microempresas. Sendo que isso, na verdade, é um empréstimo, né? Havia uma confusão se isso era uma doação do governo. Existem outros incentivos, diminuição da folha de pagamento, o governo pagava uma parte, suspendia algumas horas de trabalho, outros incentivos. Mas o Pronamp foi anunciado e realmente, se tivesse funcionado na primeira plataforma, ali no primeiro lançamento em 2020, teria ajudado muito mais empresas e até a manter o emprego, que agora está na faixa dos 14 milhões de desempregados, próximo a 13,8%, 13,9% da população em idade economicamente ativa, em desemprego. É um momento bem difícil. Nesse momento, a economia dá sinais de melhora, a indústria também, alguns segmentos, o agronegócio, os commodities estão sumindo no exterior, commodities de açúcar, petróleo, está sempre em alta, né? O dólar teve uma queda também, bolsa está firme, mas também numa faixa lateral dos 120 mil pontos, o Ibovespa. Mas voltando lá ao Pronamp, o que aconteceu na verdade? Apenas 14% da demanda foi atendida. Das empresas que procuraram seus bancos, os bancos comerciais, foram atendidos. E também, quando eles pleitearam os valores como empréstimo, né, nesse nível, eles conseguiram apenas 20% em média do que eles estariam tentando receber. Ficou bem difícil. Por que aconteceu isso? Vamos lá. Se você tem conta num banco comercial e você tem o teu cadastro aprovado, porque para pegar o Pronamp, também esse empréstimo, você precisaria ter o cadastro aprovado, ter a CND, que é uma certidão negativa de débitos com o governo federal, não podia estar devendo nada, Fundo de Garantia, INSS, Simples, PIS, COFINS, FINS Social, uma série de outros impostos, não poderia estar, tinha que estar zerado para você ter acesso a isso. E não poderia ter uma dívida maior que excedesse os 30% da sua receita líquida apresentada ao banco. E ficou bem difícil isso, né? Começaram os meses da pandemia, você começou a correr, todo mundo tentando se manter vivo no sistema e não foi tarefa fácil. Então, o que aconteceu? Se você é cliente de um banco e tem esses cadastros todos aprovados, por que esse banco comercial te emprestaria o dinheiro do governo a juros baixíssimos, próximos a 0,3% ao mês, ou seja, 3,25% ao ano, e não emprestaria o dinheiro dele? O banco vive disso. Essa é a matéria-prima do banco, o dinheiro. O dinheiro que ele recebe como investimento de alguns clientes e ele repassa 4, 5 vezes mais aos também clientes tomadores desse crédito e que entram como devedores
com algum tipo de garantia. Inclusive o Pronamp tinha que ser aprovado, passar por uma peneira desses bancos também, e o que não aconteceu. Na verdade, o acordo, o Pronamp, o programa, ele era taxa Selic mais 1,25 ao ano. E a taxa Selic era 4% que caiu a 2%, então ficava girando disso, mais um 1,25%, ou seja, 3,25%, 4% ao ano, em torno de 0,3% ao mês. Era dinheiro muito barato, mas era muito bom para ser verdade. E pouquíssimas empresas, ou seja, 14%, conseguiram ter acesso a esse crédito e apenas uma parte. Porque qual era o limite desse empréstimo? Primeiro você teria 8 meses de carência, né? Que seria maravilhoso. A gente achava no começo que em 8 meses estaria tudo resolvido, os clientes haveriam voltado para a nossa carteira, e o que não aconteceu. Mas, na verdade, qual era o foco principal desse auxílio? Para que não houvesse demissões, o que também aconteceu, acabou acontecendo, e esse auxílio para que houvesse o giro do dinheiro na economia e as pessoas continuassem comprando e circulando. E esse fica em casa acabou gerando uma série de outros problemas, né? Como o desabastecimento e inflação. E o IGPM chegou até 32% no ano, uma coisa absurda. Os combustíveis também elevaram os preços, os hortifrutos, todos os commodities subiram de preço, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, vamos lá. O que aconteceu? Nesses 14 meses, mudou. Agora, o Pronamp 2021, depois de uma conversa, até com os bancos e com os porquês, o Sebrae, que também participou disso, quando a empresa não conseguia ter acesso a esse dinheiro no banco comercial, o que acontecia era oferecido a ele, pelo próprio banco, uma outra linha de crédito, mas do banco e não do governo, mas a juros bem mais altos, o equivalente a 1,59 ao mês, ou seja, em torno de 20% ao ano, um pouco mais do que isso. 5 vezes mais do que o dinheiro prometido pelo governo. Mas se você não tivesse outra saída, tinha que aceitar para manter as portas abertas e as esperanças de dias melhores. E muita gente tomou esse dinheiro. O Sebrae também ofereceu dinheiro nessa faixa de 1,59, se tivesse o cadastro aprovado também. Sem o cadastro aprovado, sem a certidão negativa de débito, também não tinha acesso. Então, tudo que foi planejado na hora da execução falhou, por uma série de motivos. Nessa segunda etapa, nessa segunda edição do Pronamp, o governo tentou corrigir isso. Então, o que ele disse? Taxa Selic mais 6%, os bancos ganharem algo mais. E a gente está nessa expectativa também. Mas, de qualquer forma, isso também é um dinheiro barato, acho pouco provável. Os valores agora são bem inferiores ao que foram oferecidos no pacote global em 2020, que eram quase 16 bilhões, agora gira em torno de 5. E nesses 14 meses de pandemia, quem é que conseguiu manter as contas em dia? E não ter débitos com os impostos, com o governo? É bem difícil, né? Se você conseguiu, você pode tentar ter acesso a isso. E uma boa notícia, se é que, né, cabe a nós também, é que esse programa está em votação na Câmara dos Deputados, depois vai voltar para o Senado, para que esse Pronamp seja uma coisa que permaneça na economia, até que se prove o contrário ou até uma segunda ordem. Então, é bom? É difícil? Muito, mas cabe a você tentar. Ainda há uma esperança. Esse canal é Saúde Financeira, eu sou o Celso Cunha e estou aqui sempre para te dar informações sobre dinheiro. Vamos tentar? Vamos subir? Vamos melhorar. Celso Cunha, Saúde Financeira. Se você gostou, dá um like, curte aí e se puder, se inscreva no canal. Nós estamos quase com 200 inscritos. A gente precisa de mais. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.